Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do nosso curso Educaê. Nós aqui estamos esperando vocês com muita alegria de estarem todos aí nos assistindo. Ficamos muito felizes com isso. E nós começamos sempre a nossa reunião perguntando: como vai você? E a resposta eu sei que está no coração de cada um, cada vez melhor. Todo mundo está aqui tentando ser cada vez melhor. E que dia hoje? É o primeiro dia da minha nova vida, que eu estou aqui para ter uma nova vida, para melhorar, para crescer. Então, hoje começamos mais uma reunião do nosso curso Educaê, pedindo a todos que prestem muita atenção nos nossos colegas. A espiritualidade vai ser Inês que vai falar, e o princípio a Cristina. Fizemos isso com muito cuidado, com muito amor para todos vocês. Obrigada a todos. Boa noite, queridos, queridas, boa noite. Que bom que estamos aqui de volta. Eu vendo só os númerozinhos crescendo lá na barra, e isso dá um estímulo para a gente aqui no ao vivo. Eu sou Inês, vou fazer uma breve espiritualidade, e eu queria lembrar, né, que espiritualidade é algo que nos conecta com a transcendência, o seu poder superior, como você acredita, concebe, como você imagina, sente. E espiritualidade nos conecta conosco e com o outro humano. Então, com algo superior, transcendente, e com a convivência com o humano. Espiritualidade é algo que nos toca, e para isso é necessário que estejamos abertos, atentos, que tenham uma entrega. E agora eu convido a todos que aqui estão que façam esse exercício da atenção, da entrega. Esqueçam lá fora um pouquinho, lá fora aí dentro de casa, né? Lá fora o que está passando aí fora de você, e se concentre aqui, neste momento, nesta espiritualidade, naquilo que ela vai te tocar. É um texto cujo título é Sobre o Amor, Rosas e Espinhos. Amor que é amor dura a vida inteira. Se não durou, é porque nunca foi amor. O amor resiste à distância, ao silêncio, das separações e até das traições. Sem perdão, não há amor. Diga-me quem você mais perdoou na vida, e eu então saberei dizer quem você mais amou. O amor é a equação onde prevalece a multiplicação do perdão. Você o percebe no momento em que o outro fez tudo errado, e mesmo assim você olha nos olhos dele e diz: mesmo fazendo tudo errado, eu não sei viver sem você. Eu não posso ser nem a metade do que sou se você não estiver por perto. O amor nos possibilita enxergar lugares do nosso coração que sozinhos jamais poderíamos enxergar. O poeta soube traduzir bem quando disse: se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim e vivesse na escuridão. Se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vi, dentro do meu coração. Bonito, né? Enxergar sonhos que antes eu não saberia ver sozinho. Enxergar só porque o outro me emprestou os olhos. Socorreu-me em minha cegueira. Eu
possuía e eu não sabia, eu já possuía. O outro me apontou, me deu a chave, me entregou a senha. Coisas que Jesus fazia o tempo todo. Apontava jardins secretos em aparentes desertos. Na aridez do coração de Madalena, Jesus encontrou orquídeas preciosas. Fez vê-las e chamou atenção para a necessidade de cultivá-las. Fico pensando que evangelizar talvez seja isso. Descobrir jardins em lugares que consideramos impróprios. Os jardineiros já sabem bem disso. Amam as flores e por isso cuidam de cada detalhe. Porque sabem que não há amor fora da experiência do cuidado. A cada dia, o jardineiro perdoa as suas roseiras. Sabe identificar que a ausência de flores não significa a morte absoluta, mas o repouso do preparo. Quem não souber viver o silêncio da preparação não terá o que florir depois. E precisamos aprender isso. Olhar para aquele que nos magoou e descobrir que as roseiras não dão flores fora do tempo, nem tampouco fora do cultivo. Se não há flores, talvez seja porque ainda não tenha chegado a hora de florir. Cada roseira tem seu estatuto e suas regras. É isso. O amor nos conduz a estar aqui, a estar ouvindo o que Cris vai falar na exigência, mas a exigência precisa do amor para existir. Vamos aprender mais um pouquinho? Cristina. Gente, boa noite. A toda a família Amor Exigente. Para quem, sendo amor exigente, nós já nos consideramos todos fazendo parte da família E realmente essa espiritualidade é belíssima, ela é perfeita para nós, né? Pensando nesse nosso processo de educar, né? Você vê, o jardineiro precisa de todas as regras dele, ele precisa de todo o método para esse florir, né? Quando ela traz Jesus com a evangelização, pensa no que nós, enquanto mãe, enquanto pais, fazemos nesse nosso processo de educação. Porque hoje nós entramos no nosso quarto princípio, que é pais e filhos não são iguais. Tiago, passa os slides para mim, por favor. Nós estamos no nosso curso, que, como vocês já sabem, né, é um curso que nós estamos sendo financiados pelo nosso governo do Estado do Espírito Santo, dentro da proposta da federação, no curso Educaí. É uma proposta para nós muito interessante, que nós acreditamos muito. Próximo, Tiago. Então, esse quarto princípio, pais e filhos não são iguais. Pensa, nós tivemos as raízes culturais, em que nós nos identificamos, né? Identificamos as raízes da nossa família, depois nós descobrimos que somos gente, então nos humanizamos, percebemos que nós somos pessoas que erramos e acertamos, que os nossos recursos são limitados, então que nós precisamos de avaliar e de analisar esses recursos, e aí nós vamos agora fazer uma análise de como é que eu estou nessa minha relação,
de pai e de responsável com esses filhos, de professor com os alunos, de chefe com os subordinados? Será que nessa eu já percebi que nós não somos iguais? Próximo. Porque, olha só, para pais e filhos, e muito para professor, a gente não pode ter muito esses papéis invertidos. Vocês estão vendo pelas imagens, um filho apontando o dedo, né, no nariz do pai, o outro um pai sentado no lugar de filha, a filha meio que falando para o pai, e o pai lá quietinho, ouvindo, quer dizer, papéis totalmente invertidos, uma hierarquia totalmente desrespeitada, na verdade, sem hierarquia, né? Então, esse quarto princípio, ele é um princípio valorizador, porque ele vem devolver para nós o quê? A nossa autoridade e o nosso valor. E aquela coisa que a gente costuma falar muito é cada um no seu quadrado, pai no lugar de pai, mãe no lugar de mãe, o responsável no lugar de responsável, o filho no lugar de filho, o estudante no lugar de estudante, o professor no lugar de professor. Então, cada um vivendo o seu papel com responsabilidade e com respeito. Próximo, Tiago. Quando eu falei de pais e filhos, como é que é? Pais também são gente, eu trouxe parte dessa tirinha, né? E agora ela está inteira, mostrando que a família é a nossa primeira instituição de socialização, é onde tudo começa, é o nosso berço, né? É o lugar em que nós vamos aprender aqueles valores que nós trouxemos das nossas raízes. É aqui que vai ser aprendido as coisas com os nossos erros, com os nossos acertos, né? Então, a família, ela é o lugar da socialização primária. A importância dos pais e dos demais membros da família, eles são extremamente importantes na formação da personalidade infantil. É aqui que as coisas acontecem, né? Você vê que a criança na tirinha, ela acaba falando que elas acabaram sendo cobaia desse pai e dessa mãe. E não tem manual, né? Todo mundo aqui sabe que não existe um manual para ser pai, para ser mãe. Nós vamos no nosso bom senso, no nos nossos acertos, no nosso amor, como foi colocado na espiritualidade, na nossa capacidade de perdão, de compreensão dessa rosa, né? Entendendo que a rosa também tem os seus espinhos. Então, assim, nesse processo, principalmente para pais de primeira viagem, vamos dizer assim, imagine um pai e mãe adolescente, é um período de muito erro e acerto, e filhos acabam sendo cobaia, mas não quer dizer que vai dar errado, né? A gente não sabe. Tudo vai depender do nível de maturidade, do nível de comprometimento, de percepção e de análise também desses pais, né? E de compreender que a vida é regada a problemas e que nós não temos controle sobre eles. Próximo. Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, ele tem essa fala que eu acho muito interessante. Pais e filhos constituem uma comunidade que partilha de um destino comum. Nela, cada um depende do outro, de muitas maneiras, e, na medida de suas possibilidades, precisam cooperar para o bem comum. Aqui, cada um simultaneamente dá e recebe. Então, não esquecer que a família é essa troca,
né? Não podemos esquecer que pais e filhos não são iguais, tem uma importância muito grande a hierarquia, mas no quesito dignidade humana, pais e filhos estão no mesmo nível, né? E é uma relação de troca. É como o amor exigente, não é uma mão que dá e outra que recebe? É assim. Nessa relação que nós temos com o outro, nós sempre vamos estar fazendo isso, um dar e receber contínuo. Próximo. Família é um lugar onde nós podemos desenvolver o conceito de autoridade, refúgio, lar. Será lugar de respeito, proteção e segurança. Então, a gente tem que pensar que é na família que o conceito de autoridade ele vai ser desenvolvido. Porque se ficar como naquele primeiro slide, um filho apontando o dedo para os pais, gritando, não respeitando a autoridade do responsável por essa família, que necessariamente não é pai, não é a mãe, às vezes é a avó, uma tia. Hoje, as famílias têm configurações diversas, né? Então, a gente tem que ver que precisa de ter alguém que desenvolva esse papel de autoridade nessa família. E isso precisa de ser resgatado, né? E a criança precisa de ter claro que é ali, ela precisa de ter claro, não, ela precisa de aprender o conceito de autoridade nessa família, né? Ela precisa de sentir que essa família é um refúgio para ela, é um lugar onde ela se sente protegida, é um lugar que ela sente que quando ela está triste, ela pode contar. Por fim, é o lar dela, que é mais do que uma casa, vamos chamar de 4 paredes, é um lugar de refúgio mesmo, é um lugar de proteção, é um lugar de respeito, e é um lugar que ela se sente segura. Então, é na família que esses conceitos, né, vão estar se dando e que vai se constituindo como um lugar de respeito, proteção e segurança. Próximo. Bom, as diferenças de papéis entre pais e responsáveis e seus filhos. Eu coloco pais e responsáveis, como eu já disse anteriormente, porque as configurações hoje de família não é papai, mamãe e filhos, né? Ela é muito variada. Então, esses responsáveis, eles precisam de ser o mantenedor, que na nossa sociedade hoje, muitas vezes, é a mãe, né? E os filhos, eles são o quê? Eles são os mantidos. Os pais são orientadores, os responsáveis são orientadores. Os filhos são os que recebem a orientação, são os orientandos. Os responsáveis são disciplinadores. O filho é o que será disciplinado, né, de acordo com as regras dessa família. Então, os responsáveis são o educador, o filho é educando. Os responsáveis são adultos, pelo menos espera-se que sejam adultos, e os filhos são em formação. Espera-se também que os responsáveis sejam maduros e os filhos imaturos. Sabemos que, às vezes, a gente encontra filhos muito mais maduros que seus próprios responsáveis. A gente espera que sejam experientes e os filhos inexperientes. Isso, de uma forma geral, eu acho que acontece mesmo, né? Os responsáveis são sempre pessoas com mais experiências do que as crianças, do que os filhos, né? De uma forma geral, esse quadro é um quadro bem claro dessa diferença de papéis, tirando algumas inversões que nós encontramos na sociedade.
próximo. Bom, como pais, educadores, competentes, saudáveis, nós vamos ser responsáveis pelos nossos filhos, né? E para isso nós temos deveres e nós vamos precisar de alguns recursos. Quais são os nossos deveres? Dever de orientar, dever de guiar e dever de dar exemplo, né? Então, assim, os responsáveis vão estar orientando o que os filhos vão estar fazendo, vão orientar em termos de comportamento, em termos de importância de estudos, diversas orientações, de respeitar as normas dos lugares, quem mora em prédio. Então, assim, os pais vão estar orientando a forma de se dirigir ao outro, né, o respeito aos mais velhos, a forma de se dirigir aos avós, e por aí as diversas orientações que são deveres dos pais estarem mostrando aos filhos. Orientar sobre a importância dos estudos, evidentemente que tudo de acordo com a faixa etária, com o crescimento e o desenvolvimento dos filhos. Então, ele tem o dever de guiar, né? De guiar os filhos nessa jornada da vida, né? Nessas ações, nessas atitudes que essas crianças e esses adolescentes e jovens vão precisar de estar aprendendo para mais à frente estarem fazendo as suas próprias escolhas. E esses pais precisam, e esses responsáveis precisam de ser o quê? Precisam de ser exemplo. Se não for exemplo, não adianta, né? Não adianta você falar com um filho que não pode mentir, se você mesmo mente. Aquele exemplo clássico, avisa, toca a campainha, avisa que eu não estou. Aquele outro dos pais que chegam em casa com material do trabalho, pegou o grampeador, trouxe papel, trouxe tinta, e aí quando o filho chega com a borracha de um amigo, vai chamar atenção porque trouxe a borracha do colega. Como trouxe a borracha? Tem que devolver, tá? Mas os pais estão dando outro exemplo, estão trazendo material da casa. Isso também não está certo. Então, que exemplo é esse que eu estou dando? Que exemplo eu dou para os meus filhos? Compro coisas, faço gatonete, faço gato da luz, o que eu estou fazendo, né? Como nós estamos nos portando, nos comportando frente às regras e às normas da nossa sociedade. Como eu sou no trânsito, quando eu estou dirigindo, eu respeito as regras. Então, assim, que exemplo eu estou dando para a criança pela qual eu sou responsável quando eu não sigo as regras e não respeito os limites, quando eu mostro que eu não tenho disciplina e que não existe uma ordem na minha vida. Então, assim, os meus recursos para que esses meus deveres sejam bem desenvolvidos, eles estão perdidos. Então, eu preciso de ter uma ordem. Os filhos precisam de saber, eu não estou falando daquela vida totalmente certinha, mas que tem uma ordem na vida de trabalho, de descansar, de sono, de ordem da casa, tem disciplina para poder fazer as coisas, tem os limites com relação aos gastos, aos horários, com
com as bebidas, com as festas, respeito às regras, porque se os pais não derem essa atitude, como que os filhos vão aprender e vão lidar com as regras e com a disciplina, os limites que a vida impõe? Como eles vão lidar com as regras, os limites e a disciplina da escola, do trabalho, mesmo do trânsito, quando eles estiverem dirigindo? Como vai ser isso? Então, para eu ser um responsável, competente, saudável, nós precisamos de desenvolver esses recursos e precisamos de cumprir os nossos deveres de orientar, de guiar e de ser exemplo, certo? Próximo. Bom, deveres dos pais. Bom, os pais devem promover o bem-estar físico, de preferência, prover para esses filhos tudo aquilo que possa fazer com que cresça saudável, né? Com que tenha um bom desenvolvimento físico. É evidente que nós estamos hoje vivendo momentos muito difíceis, a fome voltando, essa pandemia trazendo problemas diversos na nossa sociedade, mas o ideal é que esses pais sejam capazes de fazer isso, dar a seus filhos aquilo que eles precisam. Apesar de sabermos que isso está, para muitos, numa situação muito desigual. E ainda bem que nós temos uma solidariedade na nossa sociedade que tem ajudado as pessoas que estão com tanta carência, né? Com tanta fome na nossa sociedade hoje. Mas seria dever dos responsáveis promover o bem-estar físico dos seus filhos, o bem-estar emocional. Bem-estar emocional é também uma vida familiar mais saudável. Outra coisa que nós também estamos com dificuldade. Já é difícil no movimento da vida, no cotidiano da nossa vida, uma vida muito harmônica. A vida tem conflito, e nós precisamos de conflito, nós precisamos de crises, porque é com elas que a gente cresce. Mas num limite, né, gente? No limite do bom crescimento, não no limite do sofrimento que nos prejudique, que nos adoeça emocionalmente. Mas a nossa experiência com a pandemia, a gente sabe também que o emocional está muito adoentado e tem muitos conseguindo fazer muitas reinvenções, né? Conseguindo fazer atividades em casa, mas tem sido muito difícil para os pais estarem nessa responsabilidade desse estudo online, com os filhos, como muitos ficaram com os filhos 24 horas por dia. Então, um momento de muito adoecimento, um momento de muita necessidade dos serviços de saúde mental. Então, é dever dos pais, dos responsáveis, o bem-estar emocional e tentar desenvolver a sua criatividade, mesmo nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Então, vamos fazendo sempre na medida do nosso possível, lembrando que pais também são gente e que os nossos recursos são limitados. Então, nós precisamos de fazer um equilíbrio disso, né? Não podemos nos cobrar tanto e nem nos culpar tanto, que, por sinal, a culpa é o nosso próximo princípio. Bem-estar espiritual. Estimular uma espiritualidade. É evidente que crianças que já vêm desde cedo com uma espiritualidade familiar bem desenvolvida, vai ser melhor
do que na vida adulta. Não que uma pessoa que não teve isso na sua infância não possa desenvolver, mas se isso já vem de berço, já vem desde a criança pequenininha, fica muito melhor para para a criança ela ter essa espiritualidade já desenvolvida na família. Então, a família sendo berço também, porque lembra do refúgio, lembra da segurança. Então, a espiritualidade, com certeza, vai ajudar bastante nisso. Uma educação familiar. Aqui, nós vamos pensar assim, uma educação familiar geral, de valores de respeito, de valores de educação mesmo, desde da cooperação pelo bem comum da família, com relação aos cuidados com as suas coisas, lavar a calcinha, lavar a cueca, lavar a meia, arrumar a cama, ajudar nas tarefas da casa. Se tem empregada, não fazer a empregada de serva, fazer uma pessoa que está ali para cooperar com a casa, não é porque tem uma empregada que vai abusar dela, né? Porque é uma coisa que é muito impressionante. Eu me lembro que eu tinha empregada, e a minha filha era pequena, foi um negócio que me chamou a atenção, que uma coisa caiu no chão, a Maria, né, que trabalhava lá em casa, estava próximo, estávamos nós três, ela olhou para a Maria e falou assim, pega. Eu, hã? Eu levei um susto, eu falei, como é que é? Pequenininha, ela devia, sei lá, 3 anos? Nem sei. Eu falei, como é que é isso? Pega? Quem deixou cair no chão? Não, a Maria não tem que abaixar e pegar isso para você, é você quem vai pegar. Então, assim, foi uma coisa que me chamou a atenção, lógico, que a partir daí fiquei muito atenta, né, a essa postura de uma criança de achar que o outro já tinha que servi-la. Pega, caiu no chão, você pega, você que trabalha aqui, você pega para mim. Então, assim, essa educação familiar é muito o papel de nós que somos responsáveis pelas crianças, em atitudes pequenas, né? E que às vezes nos escapam, a gente deixa. Aí ficam iguais aqueles filhos que a Bernadette trouxe quando ela fez a primeira apresentação no nosso curso, em que ela traz aquele vídeo dos filhos adultos, né, que foram 2 até, que não sabiam nada, não sabiam nem o que era um boleto para pagar, né, totalmente dependentes, adultos que não trabalham, que não fazem nada, que não têm o menor respeito, né, pelos pais, não sabem o que é cooperação pelo bem comum de uma casa. O que aconteceu? Educação formal deve prover também a educação formal. Hoje houve uma melhora, a gente sabe que houve uma melhora muito grande na questão da escolaridade, ainda não é satisfatório, a gente sabe que ainda temos um abandono muito grande dos estudos, né, principalmente quando chega no ensino médio, final do ensino fundamental, mas os pais devem estar promovendo que os filhos participem e acompanhando esses estudos. E muito cuidado, porque é muito comum os pais transferirem para a escola aquilo que é da competência da família.
acha que é a escola que tem que fazer tudo, é a escola que tem que dar educação sexual, é a escola que tem que fazer, que tem que ensinar o menino a ser bem educado. Esquece que escola e família é uma parceria e que tem coisas que é totalmente da família e não da escola. A escola é educação formal, né? Então, os pais devem promover, devem acompanhar, e é uma coisa muito importante, todas essas coisas. Tem um pediatra que já faleceu, Orlando Orlandi, ele escreveu um livro que eu gosto muito, que é Teoria e Prática do Amor à Criança, que ele falava que nós íamos diminuir a mortalidade infantil, principalmente para os menores de 1 ano, depois para os menores de 5 anos, mas que nós íamos passar isso para as idades mais à frente, se não mudássemos a nossa relação, não desenvolvêssemos o amor pela criança, não o amor só pelos nossos filhos, mas o amor pela criança. Então, assim, dever dos pais amar seus filhos, mas seria muito interessante o nosso compromisso com a criança, o nosso compromisso com a infância, porque se a gente não faz isso, essa juventude que está aí fica o quê? Fica sem perspectiva. E aí nós estamos vendo muito dos nossos jovens fazendo o quê? Abandonando as escolas, se envolvendo com coisas que não são as melhores, né? A mortalidade por assassinato, por acidente muito alta. Então, são coisas que, se a gente for pensar, ele já falou lá na frente, porque na nossa sociedade não foi estimulado o amor à criança, estimulado o amor a seus filhos. E a classe média, muito amor ao seu. Na hora que vê um garoto da rua, pega o seu filho e traz para proteger daquele garoto da rua que está ali. Então, essa forma que a gente trata essa outra criança é um problema muito sério para nós e que nos dá um problema social muito grande, né? Isso é um parêntesezinho, porque eu lembrei aqui do professor Orlando Orlandi. Bom, educação ambiental. Educação ambiental, outra educação importantíssima, né? Nós estamos aí com um problema seríssimo no nosso meio ambiente e uma população que não é educada. Então, essa educação ambiental, com lixo dentro de casa, com não jogar as coisas na rua, o papel. Hoje a gente ainda vê pessoas jogando as coisas pela janela de carro, o excesso de descartável, né? Não fazendo questão de buscar aqueles descartáveis que têm uma melhor possibilidade de ser reciclada. Então, despertar nos nossos filhos essa educação ambiental. Ele é responsável pelo ambiente quando ele não desperdiça água, quando ele não desperdiça energia, né? Quando ele não joga lixo na rua, quando ele não produz excesso de lixo, quando ele não tem um compromisso de fazer uma separação do lixo e de cuidar para poder fazer essa separação do lixo, né? E a gente sabe que criança é muito atenta, elas aprendem isso na escola e cobram dos pais em casa, mas se os pais não têm a atitude, o exemplo de ter atitudes de prevenção e de ajuda ao nosso meio ambiente, nós vamos estimular aos nossos filhos daqui a pouco abandonar essa prática que foi estimulada a eles, né? Então, e uma educação social que mostre aos nossos filhos essa diferença que eu falei antes,
né? Essa desigualdade que está na nossa sociedade, esse desrespeito às regras, esse desrespeito aos limites, mostrar como nós precisamos de uma educação que se comprometa com a sociedade, que se comprometa com os desvalidos, que faça uma educação de inclusão, de respeito às diferenças, né? Então, isso é uma das coisas que os pais devem promover. Não é dever dos pais, ao contrário, é um erro sustentar filhos adultos que nada fazem e vivem à custa deles. Então, assim, isso é um erro, mas isso é uma das coisas que muito está acontecendo na nossa sociedade, mesmo porque a gente vive com situações bem complexas, né, para a nossa juventude e em relação não só à perspectiva, como ao não estímulo da autonomia. Próximo. Direito dos pais. Direito dos pais não serem maltratados. Os pais têm o direito de terem respeito. O filho não tem que berrar, não tem que gritar, não tem que pôr dedo em riste, né? Os pais têm o direito de ser bem tratados. Os pais têm o direito de ter uma noite de sono tranquila. Não tem que ficar preocupado se o filho vai chegar 2, 3 horas da manhã com quem está. Não, tem que ter a regra. Dependendo com quem foi, pode chegar mais tarde, sim, mas se não tem isso, tem que chegar mais cedo em casa, tem um horário para chegar, tem que ter o controle, tem que, se o pai e a mãe ligarem, o responsável ligar, precisa de atender, precisa de saber. Então, pai e mãe responsável tem que ter uma noite de sono tranquila, é um direito. Receber cooperação e cortesia em sua própria casa. Então, os pais precisam de receber cooperação. Tem que ter uma cooperação mútua pelo bem comum da família, pelo bem comum desse lar, né? Os pais também têm o direito de esperar um comportamento responsável na escola. Afinal de contas, o filho só estuda, então ele tem que ser responsável. Está com dificuldade, não está conseguindo, não está estudando quantidade suficiente, vamos ter um horário em casa para estudar melhor, que horário você prefere estudar? Depois do almoço, ou você prefere descansar e estudar um pouco depois, mas como é que nós vamos poder fazer isso? Direito dos pais, cuidar-se. Os pais precisam de se cuidar, não pode se colocar em 10º, 20º lugar. Precisa de se cuidar. É igual o ensinamento da aeromoça. Primeiro a máscara em você, para depois você cuidar do outro. Então, os pais precisam de cuidar de si, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que desenvolvi o me deixar em 20º lugar, e isso é um processo difícil, é um processo muito difícil de você ir puxando, né? Tá lá atrás, vamos trazendo mais para frente, vamos trazendo. Em alguns momentos consigo estar em 1º lugar, daqui a pouco já não estou de novo, mas pelo menos já não estou mais no 20º, nem no 10º, né? Já consigo melhorar. Então, assim, os pais precisam de se cuidar. Vamos analisar como é que nós estamos cuidando de nós mesmos. Nós temos direito de mudar o nosso comportamento, mesmo que o nosso filho e a nossa filha não goste. Afinal de contas, nada muda se eu não mudar. Então, eu não posso só mudar a mim, como eu posso mudar alguma coisa que depois eu vi que não era o ideal. Olha, desculpa, eu falei isso, isso e isso, mas eu analisei melhor e não é possível. Então, mudei.
né? Não vou fazer mais assim, não quero. É um direito dos responsáveis mudarem o seu comportamento. Próximo. Dever dos filhos. O filho deve obediência a seus pais, dando-lhes, portanto, crédito, considerando-os e respeitando. Então, isso é uma coisa, ela é mútua, né, gente? O filho deve obediência a seus pais e deve dar crédito, deve considerá-lo e deve respeitá-lo. E os pais devem também dar crédito aos filhos, deve considerá-los e também deve respeitá-los enquanto os filhos. E o filho deve obediência. Então, é uma relação que tem que ter a hierarquia próxima, mas que precisa disso. Então, os pais precisam ser pais para que os filhos possam ser filhos. Não existe filhos se não houverem pais. Não existem professores se não tiverem os alunos. Então, nós somos porque o outro também existe, né? Então, essa é uma relação muito importante. Os pais só vão poder ser pais se os filhos forem filhos, né? E os filhos só serão filhos se os pais forem pais. Neste princípio, nós devolvemos a nós mesmos o nosso valor e a nossa autoridade. Então, nós precisamos da nossa autoridade de pais, e nós não de responsável, não estou falando aqui de autoritarismo, estou falando de autoridade. Aquela pessoa que dá as regras, aquela pessoa que dá os nortes, aquela pessoa que traz os princípios, que traz os valores para essa família, né? Então, essa autoridade, ela vai ser devolvida quando eu tenho muito claro que pais e filhos não são iguais. Próximo. Relacionamento saudável, eu preciso de reconhecer, né, dentro de mim o que eu tenho de melhor. Eu tenho que ter muito claro que cada um tem uma função na família, aquilo que eu já falei, a cuidar de mim, não querer mudar o outro. Eu preciso de atitudes criativas, principalmente nesse momento tão difícil nosso da pandemia. Eu preciso de ser mais positiva, eu preciso de pegar o meu foco, o meu olhar e ir para coisas mais positivas, né? Porque senão a tristeza vem muito forte e os problemas só aumentam quando começa a ficar muito negativo. Eu preciso exercitar a espiritualidade, nem que eu, em vários momentos do dia, eu fale com o meu poder superior de uma forma simples, né? Frases curtas, só para ir desenvolvendo. Se você tem uma espiritualidade bem desenvolvida, ótimo. Se você não tem, faça dentro das suas possibilidades. Outra coisa muito importante para um relacionamento saudável nessa questão de pais e filhos não são iguais é não julgar. Eu vou dizer não julgar. Vamos diminuir os julgamentos. Tem julgamento que a gente faz que é normal. Eu vou fazer julgamentos para tomar decisão, mas eu não posso sair julgando as pessoas, às vezes até sem saber o que de fato aconteceu. Ou só de olhar eu já resolvo julgar. Eu julgo pela aparência, pela forma como está vestida. Eu julgo pelo que falou. Eu julgo sem menor sentido. Então, vamos parar, né, com essa forma de viver esse julgamento sem cabimento e vamos só para aquele julgamento que faz parte das nossas necessidades para as nossas tomadas de atitude. Controlar as emoções, então, diminuir os gritos, diminuir a ira, né? Inspirar amor e expirar raiva, para poder as emoções
ficarem um pouquinho mais controlada. E aquilo que a Ana já falou da outra vez, exercitar uma comunicação aberta. Então, ter uma comunicação bem aberta para que essa relação seja mais saudável. Próximo. Isso aqui eu trouxe, que eu achei interessante, principalmente por causa de criança pequena, e para esses pais helicópteros que acabam não desenvolvendo nos filhos a autonomia. Patrícia Camargo foi uma coisa que eu vi na internet esses dias, e ela até faz uma pergunta: será que é tão fácil entender a diferença entre a paternidade ativa e presente e a paternidade helicóptero? Vocês estão vendo ali, né, os dois helicópteros, um com a luneta olhando, controlando tudo, e a outra, né, vendo também e falando. Próximo. Os pais helicópteros, ele é aquele pai, mãe, que vive grudada no filho, que não aceita aquele filho que com ninguém. São aqueles filhos que vivem na bolha, né? Vive falando, cuidado, você vai cair, cuidado, isso é perigoso, cuidado, você vai engasgar, não pode comer isso, né? Não pode comer pipoca que vai engasgar, não pode fazer nada. Passa o dia controlando a criança, define o que ela vai brincar, o que ela come, como ela guarda os brinquedos, porque não importa se a criança guarda os brinquedos, o ideal é que ela guarde, mas tem que ser do jeito, né? Como ela estuda, quer dizer, não dá liberdade à criança de ter o horário para ela estudar, tem que estudar no horário e do jeito, tem que sentar, fazer tudo do jeito desses pais helicóptero. Prefere fazer pelo filho a deixá-lo tentar fazer algo novo, então tem que fazer tudo, né? Não deixa o filho fazer nada, que também a Ana colocou isso na semana passada. Evita os brinquedos do parquinho, porque é tudo perigoso. Briga com os amigos dos filhos e, às vezes, briga até com os pais dos amigos. Estuda pelo filho e vive perguntando no grupo de pais qual é a lição de casa, porque está sempre ali em cima fazendo pelo filho o dever de casa. Próximo. Então, assim, é uma proposta interessante, por quê? Porque pais e filhos não são iguais, é importante que esses filhos tenham autonomia. Então, pais e filhos não são iguais, a hierarquia é uma coisa importante, a autoridade é uma coisa importante, e tem que ser definido para esses filhos que eles precisam de responsabilidade. E essas responsabilidades, elas precisam de ser dadas aos nossos filhos, adaptadas às faixas etárias. Vocês estão vendo ali que nós temos uma criança pequena calçando a sua própria meia. Temos crianças maiores dobrando os lençóis, arrumando a cama, né? Nós temos um outro ali já brincando, pronto para voar, que é o que nós deveríamos trabalhar para que os nossos filhos voem, para que eles tenham a sua vida, para que eles tenham autonomia. Nós precisamos de permitir que eles sejam eles mesmos, que eles, partindo da segurança e do amor, da segurança desse lar que ele tem, né? Então, ele precisa de ser ele mesmo, ele precisa de acreditar nele. Nós precisamos de dar ferramentas para os nossos filhos, isso é muito bom para os pais de filhos pequenos, para eles superarem os obstáculos, né? E não fazer nada para eles, no lugar deles, né? Então, transmitir segurança, entusiasmo, ajudar na autoestima, permitir que eles explorem o ambiente, e sempre com supervisão, lógico, né? E assim desenvolver o quê? Desenvolver a autonomia desses filhos. Próximo. Bom, e aquilo que eu tinha falado, né? Na família a gente precisa muito da hierarquia. Nós não vamos desenvolver isso se a hierarquia não estiver nessa família, para que essa autoridade esteja sendo vivida. O que é hierarquia? Hierarquia é uma ordenação contínua de autoridades, que estabelece os níveis de poder e importância
de forma que a posição inferior é sempre subordinada às posições superiores. Em função do autoritarismo, e em função de que essa questão da hierarquia, ela veio muito das forças militares, muito da igreja, né? Depois foi muito assim para as empresas, ela teve uma mistura de hierarquia com autoritarismo, e teve uma geração que acabou ficando avessa a essa palavra hierarquia, né? E aí quis romper com a hierarquia. E, ao romper com a hierarquia, rompeu também com a autoridade dentro da família. E isso é uma coisa que a gente precisa de resgatar. Então, a gente precisa de ver nas nossas raízes se a nossa família era uma família que tinha uma hierarquia, uma autoridade legal, ou se era uma família de muito autoritarismo. Que aí a gente precisa de trabalhar para resgatar essa hierarquia, para resgatar essa autoridade. Bert Hellinger, também ele vai trazer a importância da hierarquia nesse trabalho de constelação familiar, que é muito interessante. Ele diz que a hierarquia familiar é regida pela precedência no tempo, ou seja, quem veio primeiro tem mais autoridade sobre quem nasceu depois. Então, ele trabalha muito essa hierarquia dos pais com os filhos, dos irmãos mais velhos com os irmãos mais novos. Isso é interessante que a gente vê isso muito nos orientais, né? Essa importância até dos irmãos mais velhos em relação aos irmãos mais novos. Próximo. A hierarquia, próximo, ela só vai ser uma hierarquia com uma autoridade de respeito mesmo, se nós desenvolvermos esse conceito que eu já falei da outra vez, e eu volto a repetir, porque eu particularmente gosto muito dele, que é a alteridade, né? A alteridade é um substantivo feminino que expressa a qualidade ou estado do que é outro ou do que é diferente. É um termo abordado tanto pela filosofia, pela antropologia. A alteridade implica que o indivíduo seja capaz de se colocar no lugar do outro em uma relação baseada no diálogo e valorização das diferenças existentes. Eu pus duas figuras, um mendigo, uma pessoa passando na rua e olha e vê ele naquele mendigo. Quer dizer, ele vê o outro como um legítimo outro, aquele mendigo poderia ser ele, né? É uma relação de você ver o outro como uma pessoa, como um indivíduo, né? Como um ser humano e que merece respeito. Nós temos as nossas diferenças, mas é um ser humano. E esse outro, que todos têm direitos a ser diferentes, sem preconceito e sem discriminação. Então, nós temos muitas diferenças, muitas formas de viver no nosso mundo, né? Muitas culturas, muitas etnias, muitas crenças, e essas diferenças não podem ser discriminadas. Então, nós precisamos de respeitar esse outro como legítimo outro. E na hora que eu faço isso em casa, com os filhos, com as pessoas, que eu trato esses filhos como um legítimo outro, que necessariamente tem diferenças em relação à minha pessoa, eu vou respeitá-lo enquanto pessoa, e essa autoridade pode ser uma autoridade vivida de uma forma mais respeitosa, né? Ou de uma forma mais humana. Próximo. Que aí agora nós vamos para o princípio ético. Isso mesmo. Nosso quarto princípio ético, que é respeitar e cumprir as regras dos grupos onde você vive e atua. Nós estamos falando de pais e filhos não são iguais, nós estamos falando de respeitar e de cumprir regras de questão de autoridade. O princípio ético tem bastante a ver com o nosso princípio básico. Próximo.
O princípio ético institucional é respeitar e cumprir as regras dos grupos onde se vive e atua. No caso do nosso aqui, especificamente, o amor exigente, a gente deve dignificar o nome, né? O nosso nome do amor exigente, seguir a metodologia padronizada pela federação, porque o amor exigente tem toda uma metodologia, nós temos tido todo um cuidado, a federação estabeleceu até formas de se fazer as reuniões online, porque nós tivemos que nos adaptar, nos reinventarmos nessa nova forma de nos reunir. Então, essa metodologia precisa de ser respeitada. Nós temos um cadastro e uma estatística mensal, nós prestamos conta de quantas pessoas participam das nossas reuniões, quantos voluntários nós temos, então, isso tudo é respeitado, porque tem uma prestação de contas a fazer a federação. Nós precisamos de fazer a manutenção da federação, não só com esses dados, como com recursos financeiros, né, que os grupos fazem, porque a federação tem despesa com funcionário, despesa com várias coisas, até dessa forma online. Próximo. E o princípio ético institucional familiar é respeitar e cumprir as regras dessa família, né? E evidente que são as regras do jogo, as regras do ambiente, as regras da vida, porque sem elas nós não vamos viver de uma forma harmônica na nossa sociedade. Próximo. O princípio ético, então, ele desenvolve o respeito e a responsabilidade, né? Por quê? Porque nós precisamos de respeitar as regras, de respeitar as normas, de respeitar o outro, respeitar a nós mesmos, e nós precisamos de ser responsável pelo outro, né? Nós precisamos de regras de convivência, nós precisamos de responsabilidade no trabalho com o outro, nós precisamos da responsabilidade social, que é um dos pilares do amor exigente, né? A responsabilidade social é algo que nós não podemos nos furtar. Próximo. Então, para concluir, filhos não são árvores, filhos são pássaros. Árvores são os pais. Estes devem se preservar apenas como portadores do ninho confortável e seguro, para onde os pássaros gostam de voltar, se alimentar e descansar, a fim de respeitar, a fim de recuperarem as forças ou ganharem novos estímulos para voar, né? Então, eu achei isso muito bonito, porque é isso, né? Os filhos têm que voar, os filhos são do mundo e eles precisam de ter aquela certeza do aconchego, do lar, né? Próximo. Para finalizar, as nossas perguntas para estar pensando que é a nossa meta semanal, é a reflexão sobre essas perguntas, como estou assumindo os meus diversos papéis, eu crio condições para desenvolver em minha família um relacionamento de compreensão e respeito entre todos. Como é que está isso? Como é que eu estou desenvolvendo isso na minha família? Você consegue constatar que os filhos não te pertencem? Ou você é aquela pessoa extremamente controladora, que acha que os filhos são seus? Isso, às vezes, aparece muito, principalmente quando aparece a nora, né, o genro, né? Como é que é isso? Ou quando eles vão embora de casa, ou querem ir. Como é que você percebe isso? Você já constatou? Como é que você está analisando essa sua vida de pai, de mãe, de responsável por pessoas, até esse momento aqui do nosso curso? Vocês estão conseguindo fazer essa análise
Vocês estão conseguindo fazer esse processo de se conhecer? Como é que está isso? Então, fizeram a meta da semana passada? Refletiram sobre os recursos? Porque, gente, esses princípios de autoconhecimento, eles mexem bastante com a gente. Não é só para quem nós estamos falando, nós que preparamos. Mexe com o que eu estou fazendo, o que eu já consegui, o que eu não consigo, porque não é porque eu estou falando aqui que a minha vida é maravilhosa, eu faço todas essas coisas. Não, é um processo, né? Então, a gente fica bastante mexida e a gente vai nesse processo de se autoconhecer. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham feito a reflexão da semana passada e espero que façam a reflexão dessa semana, tá bom? E vamos para o chat. Deixa eu abrir aqui. Tem uma pergunta aqui. Como fica a relação de filhos com pais idosos? Bom, a gente tem que ter uma relação de respeito também e de estimular a autonomia. Porque a tendência nossa, e eu falo isso porque eu tive os meus pais idosos, hoje eu não tenho nenhum deles, é de achar que tínhamos que fazer tudo, né? Por exemplo, vai atravessar a rua da mão, você não vai atravessar sozinho. Querer tratar igual criança. Minha mãe não deixava, não permitia de forma alguma. Fez questão de morar na casa dela, de ter a vida dela, de decidir as coisas dela. Fez opção por não fazer uma cirurgia, né? Faleceu com 89 anos e até o cardiologista ainda falou muito claro, a sua mãe viveu até essa idade porque ela tinha autonomia, né? Foi uma pessoa que a gente não tiramos a autonomia dela, muito porque ela não permitiu, mas a gente sabe que a tendência, muitas vezes, dos filhos é tratarem os pais como criança e não estimular, tirar a autonomia deles, tirar da casa deles. Quantos pais ficam super mal, ficam muito mal, adoecem e até morrem quando os filhos, naquela necessidade de fazer o bem, tira o pai e a mãe, não permite que eles morem sozinhos e traz para morar junto. E os pais não aguentam, perdem a sua autonomia, perdem o seu ir e vir e não aceitam. Então, nós não podemos esquecer que tanto os filhos quanto os pais, eles precisam de autonomia, né? Então, eu pelo menos penso assim, é tratar com respeito e estimulando a autonomia. Deixa eu ver aqui. Espiritualidade. A espiritualidade... Hã? Isso, A espiritualidade talvez seja o item dessa relação mais difícil de promover, de outra forma que não seja pelo exemplo cotidiano, pela vivência. O que acha? Sim, é difícil. Não só a espiritualidade, como a religiosidade, né? É difícil. Chega a um determinado momento em que os filhos não querem. Vou dar o meu exemplo. Eu sou, né, de uma família muito católica, minha mãe muito católica. E eu tive um determinado momento que eu rompi, não quis, não tinha religião nenhuma, né, uma vez ou outra ia à igreja, mas rompi. Mais à frente na vida, eu retornei por mim. Evidente que o exemplo que eu tive foi importante, tanto para a religiosidade quanto para a espiritualidade, né?
Não sei como vai ser na minha casa, porque a minha filha, eu já fiz isso mais tarde, né? Eu tinha mais de 20 anos, já era profissional, já trabalhava. Mas a minha filha, por volta de 16 anos, já rompeu, 15, já não quis, deixou, né? Não vai. Tenta desenvolver uma espiritualidade, mas não uma religião, não tem uma religião. Vamos ver como é que vai ser isso no caminhar da vida. Mas, com certeza, o exemplo, fazendo a meditação, pelos tipos de leitura, pela religião, vão ser bons exemplos, principalmente se houver coerência entre o vivido no cotidiano e a sua espiritualidade, a sua religiosidade. Se não tiver coerência, se o exemplo não bate, aí realmente vai ser problemático, né? Temos visto muitas crianças gritando com seus pais e esses não tomando nenhuma atitude, dando limite aos filhos. Sim, tem mesmo, porque os filhos estão mandando, né? Eu acho que são aqueles pais que talvez eles tenham tido pais muito autoritários, do autoritarismo, lembra? Do abuso, do desrespeito. E aí eles querem ser pais diferentes, querem pais amigos, coleguinha do filho, que não põe regra, ele está se manifestando e deixa a coisa correr solto. Então, ele realmente está precisando de resgatar a sua autoridade, de resgatar a hierarquia na sua família, né? A gente sabe que os pais, principalmente na vida adulta, às vezes até no fim da adolescência, depende do nível de maturidade dos filhos, acabam sendo muito amigos dos seus filhos, né? Mas tem uma época, principalmente na época da transgressão, porque fica difícil, né? Eles não têm muita essa relação os pais, às vezes, ficam achando que são amiguinhos, mas não necessariamente são, porque, na verdade, não são, né? Porque essas coisas ficam não faladas, os filhos vão falar o que convém. Daí a importância da regra, daí a importância dos limites, até para esses filhos depois poderem fazer as suas escolhas, porque eles podem fazer coisas contrárias ao que você quer, ao que você acredita, eles podem desenvolver outras crenças, eles podem ir para outra religião, ele pode colocar outros valores para a sua família, cada um vai fazer as suas escolhas. O importante é você, nesse processo de crescimento, de desenvolvimento dos seus filhos, nós estamos trazendo os nossos valores, os nossos princípios, mostrando a importância da autoridade, sendo exemplo para essas crianças. Consegui ter o controle até 23 anos, depois não consegui, pois o mesmo sai na maior sem dizer para onde vai. Esse é um problema, principalmente quando essa regra não foi colocada antes, e principalmente quando eles já têm uma autonomia financeira, porque essa pode ser uma conversa de se ter muito, muito claramente, muito aberta, de qual é a regra da casa, o que você não aceita, porque você tem o direito de ter uma noite tranquila e de saber exatamente o que está acontecendo. Você está fazendo isso só porque você quer o controle total desse filho, e aí você não tem nenhum mesmo,
ou ele está fazendo realmente coisas que estão te preocupando muito. Então, são situações distintas, mas que a conversa precisa de ser colocada, a regra precisa de ser colocada, o limite precisa de ser colocado, e aí pode ser tudo, não dar a chave, né? Falar que a partir de tal hora não entra, mas isso tudo vai depender da situação, de qual é o caso, qual é o motivo desse não controle, né? Não dá para dizer com certeza que você deve fechar a porta de casa e não deixar entrar. Pode ser uma boa opção? Pode, mas é uma coisa que os responsáveis têm que avaliar, têm que ver o que fazer, né? Ou fazer o que a mãe da Ana, aqui do grupo, sempre falou, que a Ana sempre falou para nós, que é entregar, né? Quando você faz a entrega para Deus, quando você entrega para o poder superior, você entregou. Aí você tem que saber que vai ser o que tiver que ser. Você entregou, está entregue. Então, vai na fé, né? Então, cada um vai saber qual é a melhor opção para ela. Fantástica essa ideia de pais helicópteros, pais que não deixam nem o filho respirar, estão sempre no controle. Helicópteros ou carrapatos inseguros. Exato, são pais inseguros mesmo. E estão sempre grudados nos filhos, né? Mas eu acho que eles são helicópteros, não são carrapatos, não, porque eles estão ali sobrevoando, né? O carrapato grudou e ele vai mais perturbar o filho do que controlar. O helicóptero não, o helicóptero está ali no controle. Estou pulando alguma? Como ensinar o filho que tem transtorno desafiador? Transtorno desafiador opositor a respeitar a hierarquia? Bom, gente, o filho com um transtorno desafiador opositor é um transtorno difícil de lidar, não é um transtorno fácil, né? Já teve até uma pergunta semana passada sobre essa situação, né? A Ana deu até exemplo, mas realmente ele é muito forte, agressivo, ele é muito opositor mesmo, ele é muito dono da verdade, então é uma pessoa muito difícil. É um filho que precisa de acompanhamento, né? É um filho que precisa de acompanhamento terapêutico, é um filho que precisa de acompanhamento psiquiátrico, e é um filho que a gente precisa de seguir o máximo que for possível aos pais do que o amor exigente nos traz, né? Então, ser firme com esse filho no que as suas pernas aguentam, até onde você vai. Você não vai poder ir para você não sei quantos passos atrás e perder essa sua autoridade, né? Então, você vai ter que ir mediando e conseguindo. Consegue um pouco aqui, um pouco ali, e pedir apoio de quem esse filho, essa filha é tratada, com quem esse filho é tratado, tanto psiquiatra quanto terapeuta, e aconselho, se não é do grupo Amor Exigente, participar do grupo Amor Exigente, ler o material do Amor Exigente, para poder ir conseguindo desenvolver aos poucos essa hierarquia e resgatando essa autoridade.
Mas esse é uma questão para a vida, né? No meu caso, estou preocupada com os netos. Meu filho e minha nora tiveram gêmeos, um casal que hoje tem 4 anos. Como eu gostaria que eles estivessem assistindo. É verdade. Como eu gostaria que a minha filha lesse o livro de prevenção e estivesse fazendo curso. Minha neta também tem 4 anos. Não consegui. É esse movimento. Não é no momento que a gente quer, né? Vamos nós. Nós vamos seguindo. O que fazer quando o filho não quer conversar? De forma alguma. Conversa. Tenta fazer alguma outra coisa diferente. Será que ele topa assistir um filme? Tenta colocar um filme. Tem uns filmes bons, uns filmes interessantes que mostram essa questão dessa relação de pais e filhos, né, da questão da autoridade. Então, seria interessante, de repente, um filme, ou se o filho gosta de um jogo, jogar, e aí, sem querer conversar, ou chamar para ir comer uma pizza, só para comer uma pizza com amigos. É tentar achar momentos que você possa desenvolver isso, chamando amigos para conversar, chamar para assistir um filme, e se gosta de algum esporte, ir assistir algum tipo de esporte, trazer para poder jogar esse esporte na casa, se é possível, se tem um quintal, alguma coisa, e aí no movimento. Agora, é na tentativa, né? Na tentativa. Cris, Oi. tem um comentário sobre isso de uma pessoa que fala: eu tenho um filho com transtorno desafiador opositor e fez toda a diferença para mim desde que comecei no AE em 2016, confirmando aí suas palavras. Eu não sei, Tiago, como é que está nosso tempo, Tiago? Eu acho que está acabando. Está acabando. Acho bom, acho que pode acabar aí, Cris. Acho que é bom acabar aí. Eu acho que já acabou. Isso. Acho que tá bom. Eu acho. Tem alguém aí que queira manifestar que a pergunta não foi respondida, senão nós podemos ir para a nossa música, né? E não deixem de refletir bastante sobre a espiritualidade e sobre como estamos desenvolvendo os nossos papéis. E vamos lá. Uma música do Stevie Wonder. Making one that's lovely.
Isso aí, né, gente? Linda essa música e usar ainda a Moana, né? Muito bonito. Vamos para a oração, Tiago? Então, vamos lá. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé e alegria. Boa noite, uma boa semana. Esperamos que vocês estejam aqui conosco na semana que vem, ok? Beijo grande. Tchau, pessoal. Obrigado a todos. Eu vou liberar o microfone de vocês para vocês darem um tchauzinho para a gente. Só reforçando o convite para estarem conosco na live amanhã da Prevenção com Amor Exigente no Facebook e no YouTube da FIAE, tá bom? Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.